um, um artigo que eu escrevi, deixa eu até ver que ano que foi. Foi em 2022, a 1º de julho de 2022, né? Eu publiquei no Global Research, né? O nome do artigo é em inglês, né? Is Iran-Israel War Coming Soon? Vai estourar em breve uma guerra entre Irã e Israel? E eu dizia que talvez sim, né? É um chute, né? Claro, não sou só eu que falava isso, vários analistas falavam isso, né? E eu dizia isso com base no que eu leio de diferentes analistas, né? Não foi tão perto assim, né? Porque foi em julho de 2022, nós estamos em outubro de 2024. Mas aí eu comentava que há anos, né, que existe uma guerra fria, né? Entre Irã e Israel, né? E a leitura que eu fazia, não sei se você concorda, é de que quem era o mais interessado em estourar essa guerra mesmo, quem deseja a guerra é Israel. Israel vem desde antes, 2022 tem um tempinho, né? Antes disso, mas sobretudo de lá para cá, né? Vem intensificando, né? E agora, quando teve aquele evento aí que deflagrou a crise atual, né? De outubro, quando o Hamas atacou os colonos israelenses, coisa e tal, o Israel vem tentando provocar uma guerra com o Irã. Para quê? Para ter uma justificativa para a opinião pública internacional, para arrastar os Estados Unidos para uma nova guerra no Oriente Médio. E o que eu vinha defendendo, e eu ainda acho isso, é que os Estados Unidos não querem isso. Os Estados Unidos, por incrível que pareça, eles não queriam essa guerra. Tanto é assim que quando o Irã lançou alguns mísseis contra Israel há uns meses atrás, vocês lembram que aconteceu isso? Israel interceptou a maioria, né? Mas foi uma Foi em reação abril. iraniana, porque Israel foi e atacou o consulado iraniano, né? Sim. Israel está atacando iranianos, né, no Iraque, no consulado, em tudo quanto é lugar. E aí o Irã reagiu a essa provocação lançando um número pequeno de mísseis, Foram sabendo que mais a drones que mísseis. Hã? Foram mais drones que mísseis. Sim, e sabendo que a maioria iria ser interceptado, ainda assim gerou um certo pânico, né, em Tel Aviv, né, que é a capital israelense, teve toque de recolher, teve sirene, gerou um certo pânico, né, e ficou só nisso. Foi meio que só um recado, falou: "Olha, vocês atacaram a gente está retaliando", mas não morreu aí. O que Israel queria era que o Irã atacasse com tudo, para eles. Sim. E aí O Irã Israel disse aproveitou que para dar ia um recado. Ó, nós retaliar. alcançamos o território de vocês, temos tecnologia para isso e Ó, também aproveitou para ver qual seria a reação dos demais atores da região, né? ele mandou aí, malandro, né? Fica esperto aí, né? E aí o que aconteceu? O Israel pediu apoio americano para fazer uma contra-retaliação e os Estados Unidos negou. O secretário americano falou na coletiva: não, eu acredito que a maioria dos mísseis foi interceptado, isso já é uma resposta suficiente, botou pano quente. Por quê? Porque os Estados Unidos não quer comprar essa briga no momento e não quer que desestabilize completamente a região. Mas os Estados Unidos estão tão por baixo que o Netanyahu, ou então o Netanyahu está tão maluco, ou as duas coisas, que os Estados Unidos não estão conseguindo, de maneira nenhuma, influenciar as ações estratégicas ali do governo israelense. A prova disso é o próprio assassinato do Nasrallah, né? 2 dias antes, os Estados Unidos tinham pedido um cessar-fogo na ONU. Eles tinham pedido na ONU um cessar-fogo. Israel, tá, beleza, e foi lá e matou o, o líder espiritual e político e militar do Hezbollah, né? Então, a situação atual é a de um governo norte-americano desacreditado frente ao seu principal aliado, que está a reboque dos acontecimentos. Então, Israel quer uma guerra contra o Irã, e, por incrível que pareça, essa guerra nunca esteve tão perto, porque Israel está sem freio. Israel é aquele carrinho de rolimã descendo a ladeira sem freio. Eu detesto falar isso, eu detesto admitir isso, mas num certo sentido, o freio para Israel tem sido os Estados Unidos, no sentido que os Estados Unidos financia Israel, passa o pano, fornece como é que eu vou dizer, essa cumplicidade, mas ele cobra um preço por isso. Em determinados momentos ele fala: olha, calma lá, não vá com tanta sede ao pote, né? Falando assim, simplificando bastante, né? E eu acho que você falou isso em alguma das redes sociais, né? Os Estados Unidos está enfraquecido,
E o Trump já tentou tirar proveito dessa situação, né? Dizendo que durante o governo dele a situação era muito mais estável no Oriente Médio, né? Não que a eleição do Trump pudesse controlar a situação, porque o Trump é ainda mais obsessivamente pró-Israel do que o governo Biden, né? Por incrível que pareça, né? E eu acho que a gente falou na outra conversa, né, de que tinha gente que torcia para a eleição do Trump, porque por causa da crise na Ucrânia, né? Porque se dependesse do Biden, ele vai botar lenha na fogueira ali, você pode causar uma guerra mundial com a Rússia, né? Então, e o Trump teria condições de dialogar melhor e negociar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Pode até ser que isso tenha um fundo de verdade, né? Mas em compensação, em Israel, ele é, como você falou, ele é mais fanaticamente sionista ainda que o Biden. Então você meio que escolhe, ó, se você quer uma guerra mundial, começando por causa da Ucrânia, torça pelo Biden ou pelo candidato democrata. E se você quer uma guerra mundial começando por causa da Palestina, torça para o Trump, né? É esse o. Se Netanyahu ele conseguir realmente levar à frente e uma guerra frontal aberta contra o Irã, né, não vai ser o Trump que vai parar essa guerra depois, né? O que coloca uma outra questão também, nesse quiprocó todo, né? Quem é que pode mediar esse conflito? Que a ONU não pode, os Estados Unidos, a gente está vendo que não são respeitados pelo seu principal aliado, e obviamente não são respeitados pelo Irã também. Quem é que pode mediar isso? Quem é que pode dar um basta nisso e impedir que esse conflito se desenvolva e engolfe toda a região, né? É difícil imaginar. Tá sem som, olha. Pronto, estava no mudo aqui, não estava conseguindo tirar do mudo. É interessante isso que você está falando, porque algumas pessoas acreditam que esse ator poderia ser a Rússia, né? Que é uma grande potência e no meio nacionalista, de modo geral, no meio anti-imperialista, tem uma empolgação com a Rússia que eu acho exagerada, né? Eu sou uma das primeiras pessoas a dizer que por exemplo, no caso da Ucrânia, né? O problema do nazismo ali é real, não é mentira, não é propaganda russa. Os Estados Unidos financiou uma revolução, o Maidan, né? Que teve um elemento neonazista ali evidente. Até hoje, de vez em quando, aparece ali um soldado ucraniano com uma suástica no capacete, é um constrangimento, a imprensa tenta meio que abafar isso e coisa. Eu sou um dos primeiros a falar isso. Inclusive, publico artigos sobre isso na imprensa russa, digamos assim, né? Mas quem vê no presidente Putin, né? O Vladimir Vladimirovich Putin, como essa liderança anti-imperialista, revolucionária, está viajando na maionese, né? Não, porque, por exemplo, um exemplo bem simples, no caso da Síria, né? Como a gente falou antes, a Rússia mantém tropas de paz na Síria, né? Ajudando o governo sírio. Porém, em alguns momentos, Israel tem bombardeado alvos ali na Síria. Ela alega que vai bombardear o ISIS, mas aproveita e bombardeia alguns alvos sírios mesmo, né? E os russos que estão ali teriam condições de ou interceptar ou de fazer alguma coisa, e eles têm feito vista grossa para alguns bombardeios pontuais israelenses em território sírio. E a Rússia e Israel mantêm boas relações estratégicas há décadas, né? E o exemplo disso se é materializado no que eu acabei de falar, na Síria. Essa vista grossa que a Rússia não vai querer manter a Rússia não vai querer arruinar de vez as boas relações com Israel. Em alguma medida, ele quer manter um diálogo com Israel. Talvez quem Então, possa mediar esse conflito, talvez, né? Eu não sei. Possa ser uma potência geopolítica que se fortalece cada vez mais ali na região, né? Que é a Turquia do Erdogan, né? A Turquia do Erdogan sempre foi um país de grande peso geopolítico, mas mais recentemente, até pelos problemas russos, né? Vem se fortalecendo ali tanto no Cáucaso quanto, né, nessas questões do Oriente Médio. Pode ser que Erdogan se aproveite aí desse vazio de poder para ocupar espaço.
Com certeza isso está nos objetivos do Erdogan. O Erdogan ele tenta se projetar como esse líder islâmico, né? E, com certeza. Só que o caso da Turquia tem um outro grande complicador, que é assim como Israel representa um nacionalismo de tipo irredentista, né? Nacionalismo agressivo, expansionista, irredentista, chauvinista. A Turquia também, né? A Turquia tem uma ideologia a Turquia do Erdogan, né? A Turquia atual. Ela tem uma ideologia que muitas vezes é chamada de neo-otomana, né? Tem também essa ideologia pan-túrquica, né? Que é um fator de desestabilização, né? Por exemplo, a Turquia mantém uma ocupação ilegal de parte da Síria, no norte da Síria tem ocupação militar turca, né? A Turquia, de alguma maneira, está envolvida em atritos com a Grécia, na disputa ali por ilhas do Mediterrâneo. A Turquia atua no norte da África. O conflito na Armênia, a gente já conversou sobre isso no canal também, né? O Azerbaijão levou a cabo ali na Armênia o que a gente poderia guardar das proporções, se você for comparar com a Palestina, né? Mas você poderia chamar de uma faxina étnica, né? Uma limpeza O étnica, Azerbaijão sem dúvida. expulsou os armênios, né? E os cristãos armênios ali da região. E com apoio, o Erdogan não, desculpa, o Azerbaijão fez isso. O Azerbaijão fez isso com apoio turco e com apoio israelense também, o que é curioso. Nesse ponto específico, Israel e Turquia estavam do mesmo lado, né? E Apoiaram aproveitando o vazio de poder russo, uma retração sim, do poder russo na região. sim, as tropas a Rússia mantinha tropas de paz na região, né? Na região de Nagorno, Karabakh, né? E retirou. O Brasil é, para nós, necessidade e objeto de desejo. A utopia da Ilha Encantada, que se faz presente aos nossos olhos e nos mergulha mais uma vez no êxtase da terra sem malhas.